8h09 em Campos. Você está na Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, né? Muito obrigado aí por acompanhar o nosso programa, o Folha no Ar, primeira edição. E para quem está nos acompanhando desde cedo também, a gente agradece sempre. Continua chovendo e o tempo será chuvoso hoje por todo o dia aqui na área central. Faz 21 graus agora no centro de Campos. E nós voltamos com o jornalista Arnaldo Neto, na bancada hoje conosco, em home office. Hoje entrevistando o padre Cláudio Amar Silva Souza. Ele é pároco da igreja principal da administração apostólica São João Maria Vianney. E Arnaldo, com sua permissão, eu fiz uma pergunta ao padre Cláudio Amar, né, no bloco anterior, sobre essa questão de utilização das ferramentas digitais que temos hoje, como, por exemplo, o próprio grupo aplicativo de conversa que tem, esse que nós estamos usando, que a gente pode falar sem problema nenhum, também um sistema de transmissão de videoconferência, enfim, tantos outros, né, além de e-mails e tudo mais. O que o padre pode falar sobre essa questão, por exemplo, de fazer a confissão pelo sistema home office, padre? Então, Cláudio, na realidade, todo sacramento ou sacramental da igreja tem que ser presencial. Então, por exemplo, a confissão é um sacramento. Ela tem que se dar realmente na presença do padre e do fiel. O fiel se apresenta ao padre, confessa os seus pecados e recebe, não é a absolvição dos pecados. Como também, por exemplo, vou benzer um terço, benzer uma água, tem que ser presencial. Isso não funciona através de meios de comunicação. O que, por exemplo, acontece muitas vezes, aqui até alguns padres fazem, né? Fazer oração pelo rádio, pela TV, a pessoa bota água ali, não fica água benta, não. Não é água benta. Mas não fica benta, não tem como ficar. Mas o que é? É uma maneira de suscitar a pessoa em casa para que a pessoa, com fé em Deus, peça a Deus para poder abençoar aquela água. Que sentido? Que aquela água faça bem para a pessoa. Como a gente faz uma oração na hora de tomar uma refeição, não é? Mas não é que fica água benta, como quando o padre benze água ao vivo. Então, através de meios de comunicação, não dá para celebrar nenhum sacramento e nenhum sacramental. Padre, comentei com o senhor no intervalo, chegou um comentário aqui do Maurício Furel Batista, quando o senhor falava da participação das paróquias, da participação das comunidades em si, ele diz aqui: concordo em parte com o padre, mas infelizmente alguns eclesiásticos usaram sua homilia para falar de política parcial nessa eleição, descumprindo o próprio Papa, de modo que muitos fiéis deixaram de seguir suas paróquias. O senhor concorda com a avaliação dele? Há uma politização de alguma forma dentro das igrejas? Então, uma coisa muito importante é você distinguir a Igreja Católica das pessoas da igreja. Uma coisa é a Igreja Católica, outra coisa são os membros da igreja, inclusive do clero. Claro que no tempo da política houve, uma polarização muito grande, que aliás acontece até hoje, e houve, sim, não vou negar, padres que às vezes passaram do limite e falaram, mas não é o que a igreja ensina. A igreja tem uma doutrina social, chamada doutrina social da igreja. E a igreja, ela defende os princípios gerais ligados à ética social. Quais são esses princípios? O princípio personalista, que é o valor da pessoa humana. Por isso a igreja sempre vai ser contra aborto, contra a eutanásia, porque o direito à vida é o primeiro direito de toda pessoa humana, não é da concepção até o fim natural. O princípio da subsidiariedade, a igreja defende, que é o princípio, não é, de o ente maior estar subsidiando o menor, por exemplo, o Estado, as corporações, a família, assim vai. Então são aqueles princípios que são princípios éticos gerais. A igreja defende princípios. A igreja não tem partido, porque a igreja ela é independente do Estado. São duas sociedades perfeitas, né? O Estado que cuida do bem-estar temporal e a igreja que cuida da salvação eterna. Então são duas sociedades que têm fins distintos, mas têm o mesmo súdito. Então a igreja ela entra na relação com os fiéis, não é, cuidando da salvação eterna. E quanto à ordenação da vida temporal, a igreja dá as orientações éticas gerais, mas ela não entra em partido nenhum. Perfeito, padre. Agora vamos numa forma mais ampla, que era, a gente inverteu a pauta
para falar primeiro sobre as questões da Semana Santa, mas como que a igreja ela orienta e acalenta da melhor forma seus fiéis em um momento tão complicado como esse de uma pandemia, em que a gente vê tanta gente morrendo em tantos lugares do mundo. Você vê uma imagem muito marcante que é a do Santo Padre Papa fazendo uma celebração na Praça São Pedro vazia, com até um ícone, né, aquela cruz que só foi exposta na Praça São Pedro na época da Peste Negra. Enfim, então são muitas imagens fortes num momento como esse. E como que a igreja tenta acalentar os fiéis? Porque tem muita gente que pensa até mesmo que seja um castigo divino, que seja uma questão nesse sentido, por isso que o mundo todo vem passando por isso. Não é bem o entendimento que a igreja tem com relação ao assunto, né? Foi justamente a primeira frase que eu citei ao começar a entrevista. São Paulo, na Carta aos Romanos. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem quando tem o remédio amargo, que a mãe tem que dar para a criança toma por bem? Então Deus, nosso Senhor, é um pai. E o pai sabe o que é bom para os seus filhos. De vez em quando ele puxa a orelha, outras vezes ele abraça, mas sempre querendo o bem. Então eu posso falar que é um castigo de Deus, tenebroso? Não, não é nesse sentido. Porque é bom lembrar o seguinte, a gente costuma ter a mania de colocar na conta de Deus problemas que nós causamos. É bom saber disso. O ser humano, ele é imperfeito e limitado. Então, muitas vezes, a nossa limitação, a nossa imperfeição nos leva a fazermos mal uns para os outros. E, na própria lei da natureza, muitas vezes há coisas na natureza que acontecem que saem do controle humano, porque o ser humano é limitado. E isso nos causa sofrimento, que é uma coisa normal da nossa vida nesse mundo. É bom lembrar que o céu não é aqui na Terra. Por isso tem muita gente que tenta vender prosperidade aqui para a Terra, isso não existe. Aqui é um lugar que a gente tem momentos felizes, mas também tem provações, tribulações. Mas acima de tudo isso, Deus é um pai providente que quer o bem maior dos seus filhos. E, como Jesus falou, quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Então, quando nós entendemos que o sofrimento que bate à nossa porta é uma oportunidade de nós estarmos mais unidos ao nosso Senhor crucificado, ainda mais agora a Semana Santa, estarmos pagando nossos pecados, então a gente entende que é para o nosso bem. Então a igreja nos mostra sempre esse lado misericordioso de Deus, que apesar de todas as fraquezas humanas, sempre está pronto a nos acolher. Por isso que o Papa, como você lembrou muito bem, colocou aquele crucifixo de São Marcelo, não é? Porque está guardado na igreja de São Marcelo em Roma. É um crucifixo antiquíssimo, né? Como você lembrou, ele foi tirado da igreja naquela peste terrível lá no século XV e com isso acabou a peste logo em seguida. É uma cruz milagrosa, como consta na história. Então, ou seja, a igreja ela sempre se mostra próxima e faz o fiel entender isso, né? Que são oportunidades das quais Deus, passando pelas misérias humanas, quer tirar um bem maior para todos nós. E nós esperamos que a gente volte dessa pandemia, que a gente supere essa pandemia e nós não voltemos como éramos antes, que nós voltemos pessoas melhores, sendo mais humanos, mais solidários, valorizando mais a nossa família, valorizando mais a nossa fé e lembrando, sobretudo, que nós não somos autossuficientes. O Papa São João Paulo II, ele fez um grande sínodo para analisar a caminhada da igreja na Europa, logo no começo do ano 2000, e escreveu um documento chamado Ecclesia in Europa, a igreja na Europa. E lá ele já fazia uma séria acusação aos problemas da Europa que havia na época, e um deles era esse. A situação do homem europeu ocidental é do ser humano satisfeito com o seu progresso, tecnologia, que se julga autossuficiente vivendo como se Deus não existisse. Esse é o grande problema do mundo de hoje, chamado secularismo. E de vez em quando é bom lembrar que um vírusinho de nada, no tempo de tecnologia, do avanço, colocou o mundo todo de joelhos. A nossa vida é frágil e nós dependemos de Deus. É bom lembrar isso. Então é o momento de voltar para Deus com mais fé, com mais confiança e buscar aquilo que é essencial da vida, não se perder em coisas secundárias. Padre, mas num momento como esse, sobretudo como a gente colocou já em várias oportunidades aqui, que há um afastamento presencial do fiel com a igreja. Isso em todas as religiões, não estou colocando só a Igreja Católica, não.
Não um afastamento por parte de vontade nem de um lado nem de outro, pelas autoridades públicas e sanitárias, né? A autoridade de saúde e sanitária. A fé do ser que não esteja tão presente ali, como o clero continua com suas atividades, como os líderes religiosos continuam com suas atividades. A fé não pode ficar um pouco abalada nesse sentido, ou na visão do senhor, é um momento até mesmo de renovação e de fortalecimento de fé? Tudo depende de cada pessoa. Cada ser humano é único, você não pode dar assim uma fórmula para todo mundo. Há pessoas que vão aproveitar esse momento para fazer uma reflexão, para poder se voltar para Deus com mais força. E talvez possa haver aquele que não entenda. Por isso que está tendo esse esforço da igreja de estar multiplicando nos meios de comunicação as orações, missas, celebrações, para que todo mundo tenha a oportunidade de ser tocado pela palavra de Deus nesses momentos. A gente espera que as pessoas possam estar ouvindo e possam ter um acolhimento positivo, de voltar realmente para Deus de todo o coração, tentando entender justamente essa fragilidade humana que nós estamos falando e essa dependência que nós temos de Deus como nosso Criador, o nosso Senhor. Mas é claro que, infelizmente, poderá acontecer, que alguma pessoa possa não compreender a situação e possa se fechar. A gente lamenta que isso possa acontecer, mas, infelizmente, cada ser humano é um mistério, que a gente não tem como sondar o coração das pessoas, só Deus é que conhece, né? Perfeito. Eu só queria entrar nas questões partidárias, não é essa a minha intenção aqui, mas o presidente Jair Bolsonaro veio com uma campanha, com um slogan, que trazia o nome de Deus. Depois, nesse momento de pandemia, ele tem um posicionamento dele, a gente sabe qual contra as regras de isolamento que as autoridades de saúde estão impondo, e conclamou para um grande jejum no último domingo, agora no domingo dia 5. O senhor, como sacerdote, não falando em nome da igreja como instituição, mas como sacerdote, como o senhor vê movimentos nesse sentido, de políticos, nós que vivemos num Estado laico, mas políticos do Brasil fazendo aí o uso do nome de Deus na campanha, e agora, num momento como esse crítico de saúde, conclamando para um jejum e oração? Olha, uma coisa muito interessante é que, na sua doutrina oficial, a igreja, ela sempre ensinou uma coisa muito importante. Sim, embora nas repúblicas modernas o Estado seja laico, é bom lembrar que o povo é religioso. E Bento XVI, que além de ser um grande teólogo, ele sempre foi um grande observador e analista social e político. Desde cardeal, ele tem vários livros sobre política internacional, a questão da sociedade. Ele tem um livro muito interessante chamado Luz do Mundo, que é uma entrevista dele com aquele jornalista alemão Peter Siewald. E ele fala o seguinte: tem que ter muito cuidado que hoje em dia, em nome do Estado laico, eles querem empurrar na sociedade um Estado ateu, que querem fazer uma espécie de não religião, negando a liberdade das religiões, criam uma espécie de não religião que querem impor como se fosse religião para todo mundo. Aí você vê aqueles movimentos absurdos de quererem tirar os crucifixos de lugares públicos. Se fosse assim, a gente tinha que tirar o Cristo Redentor do Corcovado. Umas coisas assim absurdas, negando a identidade histórica e o processo da própria cultura de um país. Porque, tipo o Brasil, por exemplo, é um país que nasceu católico, sempre foi cristão. Então está ligado não só, a religião está intimamente ligada à sua cultura, à sua identidade, como civilização e como povo. Então, o que acontece? Nesse sentido, isso eu penso, independente de ser Bolsonaro quem foi, eu acho que é interessante o seguinte: o presidente tem que respeitar a sua competência. Ele governa o Estado, ele não pode se ingerir em assuntos religiosos, como a igreja não se ingere em assuntos civis. Mas ele está frente de uma nação cujo povo é um povo que tem fé. Então, ele falar de Deus não é nada de ruim, não. Pelo contrário, ainda bem que tem alguém que fala de Deus. O problema é quando você tem um governante que nunca falou de Deus e nem abriu respeito à religião. Que ele fale de Deus não tem problema nenhum. Que ele faça, não uma convocação, foi mais um conselho para um jejum, é uma iniciativa dele, louvável da parte dele. Claro que não vincula você, porque ele não tem poder religioso. Ele deu uma sugestão. Você faz se você quiser, não é? Mas eu acho que é uma coisa interessante, sim. O governante, como pessoa,
reconhecer, não é, que Deus existe, que Deus está acima. Não quer dizer que ele vai se ingerir em assuntos religiosos, que ele vai legislar na religião, porque isso ele nem pode fazer, que a religião é outro campo. Mas que ele apele para Deus é uma coisa ligada à nossa realidade, porque o povo religioso... É bom lembrar que o Estado é uma abstração, tá? O Estado não é uma pessoa, é um ente jurídico. O Brasil somos nós, os brasileiros. E o brasileiro, na sua maioria, é cristã. E a maioria ainda é católica, então nós somos ente de fé. É bom lembrar isso, né? Mas com relação ao slogan de campanha, qual a opinião do senhor? Nós temos não vê problema nenhum. Não, problema nenhum. Ele pode, porque se é uma coisa, se ele tem essa convicção, ele tem que... A pessoa é o seguinte, eu acho muito importante a pessoa levar para a sua vida... É uma coisa que a gente não pode ficar... Tem que acabar essa questão de você distinguir vida pública de vida pessoal. Não é, eu sou uma coisa na vida pessoal, sou outra na vida pública. Não, você é quem você é. Se ele tem essa opção e fez esse slogan, não tem nada contra, não. Como eu falei com você, o que ele não pode é querer legislar em religião, porque não tem competência nenhuma para isso. Ele é presidente do Poder Civil. Mas que ele tem essa atitude, não tem problema não. Nós somos um país onde o povo todo é religioso, na sua grande maioria, imensa maioria. Então, nada demais, não. A gente fala de Estado laico, mas é bom a gente lembrar, como o senhor pontuou aí, são crucifixos em órgãos públicos, né, próprio nas câmaras, em Sim, todas as tribunais, tudo, evidente. Deus seja louvado na cédula do dinheiro, então não é, sim, não é tão laico assim, né? Existe essa vinculação com a religião, né? O problema todo é que há um movimento, não é, laicista no mau sentido, que é um movimento que tenta realmente secularizar toda a realidade. O que é a secularização? É a negação de Deus na vida das pessoas, que a gente já cansou de ver que isso nunca deu certo, né? O homem não pode viver sem Deus. Que se o homem vive sem Deus, ele perde o parâmetro da consciência, do que é certo e o que é errado. Se você não tem Deus para você temer, você vai temer a lei? Não vai. A lei humana? Claro que não vai. Então, como é que chama? Se o ser humano nega Deus, ele perde o parâmetro, ele perde a sua própria consciência. Então ele se perde. Chegou um comentário aqui da Adriana Mello, vou ler aqui para o senhor e pedir para o senhor deixar algum comentário sobre. Ela diz, essa imparcialidade eclesiástica a que se refere é teórica. Na prática, muitos religiosos interferem no pensamento político de seus fiéis. Essa interferência acompanha a humanidade desde os primórdios. Penso que a religiosidade não deveria haver essa ligação ideológica. O senhor concorda com o posicionamento dela? Foi o que eu falei no começo da minha explicação. Uma coisa é a Igreja Católica, outra coisa são as pessoas da Igreja. Então, infelizmente, que houve pessoas que ultrapassaram o limite, extrapolaram, houve. Mas não quer dizer que é isso que a Igreja ensina. E também que todos fizeram isso. Então é preciso distinguir as coisas, né? Agora, o fiel que se sente incomodado nesse viés político, padre, que muitas vezes as pessoas acompanham a missa, participam da Santa Missa, que missa não se assiste, se participa, né? Mas, enfim, ela se sente incomodada. Acho que o primeiro passo é conversar com o próprio padre, né? De uma conversa mais franca. Mas se achar que continua um viés ideológico, seja para lá do X, Y, Z, ela deveria o quê? Procurar o bispo? Qual seria a recomendação nesse sentido? Então, você começou muito bem. A pessoa marca um horário com o padre, conversa direitinho. Se a pessoa não chegar a um bom entendimento, recorre à hierarquia. Então, acima do padre está o bispo, não é, que está sobre o padre. E aí conversa com o bispo para que o bispo possa depois chamar o padre e conversar com o padre direitinho. Esse é o caminho. Agora, e esses movimentos que colocam até o próprio Papa como um agente político vinculado a uma bandeira X ou Y? Rede social, sobretudo, hoje se discute muito sobre isso, né? Todo mundo entra numa lista. Esses dias apareceu uma lista de comunistas aí, que parece jornalista, parece Papa, parece todo mundo hoje seria, enfim... Para alguns segmentos seria classificado como comunista. Como o senhor vê utilizar-se o nome do Papa, né, uma figura de importância para a Igreja, em movimentos políticos locais, que às vezes o Papa não tem nem conhecimento ainda do que está acontecendo nessa localidade?
O próprio Papa respondeu a isso ano retrasado. O Papa escreveu um documento chamado Gaudete et Exsultate, Alegrai-vos e exultai, sobre o chamado à santidade no mundo de hoje. E num número lá, o Papa falava o seguinte: olha, não confundam a preocupação com os necessitados, os carentes, como o comunismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é o seguinte, esses movimentos, eles respondem cada qual por si mesmos e pela cabeça dos seus líderes. Nós não temos nada a ver com isso e ninguém tem que dar satisfação a movimento nenhum. A igreja segue a sua missão e cumpre no seu papel. Você não pode comparar Papa Francisco com Bento XVI, com São João Paulo II, com São Paulo VI. Cada Papa é um Papa diferente do outro. E cada qual tem uma atitude perante as circunstâncias do momento histórico do seu pontificado. Então, o importante é a igreja seguir em frente, cumprindo a sua missão. Todo mundo sempre falou, analisou de mil maneiras a igreja. Bem, cada movimento responda por si mesmo, mas a igreja segue a sua missão, né? Padre, a gente está caminhando para o final a gente vai caminhando para o final da entrevista, mas nós falamos lá no primeiro bloco sobre a questão da Semana Santa, de como a igreja tem se preparado para manter as celebrações, ainda que sem os fiéis, né, porque utilizando aí os meios sociais, as mídias sociais, para a transmissão de todas essas celebrações. Agora tem um lado inverso. É uma semana, como eu falei desde o começo, o senhor já apontou várias vezes, é a principal semana litúrgica para o católico, né? A semana de jejum, de oração, o principal mistério da igreja, que é a ressurreição de Cristo, é celebrado. Como que o fiel da outra parte, do outro lado, né, que está aqui, como nós estamos conversando, do outro lado da tela do computador, como que ele tem que se preparar, mesmo sem estar com a presença física do seu sacerdote, mas como que ele tem que se preparar para celebrar esses mistérios da Semana Santa? Então, o nosso conselho é que você se reúna em família, na igreja doméstica, prepare o altarzinho, acenda a sua vela ali em oração, abra a sua Bíblia e reúna a família para participar da transmissão das celebrações. E o Papa Francisco, logo no começo da pandemia, do isolamento, ele aconselhou muito aquela prática da comunhão espiritual. Que comunhão espiritual? Naquela hora que o padre for dar a comunhão, né, através dos meios de comunicação, que o padre for comungar, você fazer aquele ato de fé na Eucaristia, na presença de Cristo, e ter aquele grande desejo de receber a Jesus assim que possível. Então, pelo menos espiritualmente, a pessoa vai se unir àquele momento. E, claro, também fazer o ato de contrição. Durante a semana, você pode procurar uma paróquia aberta para se confessar, que é um ótimo conselho. Mas se você não conseguir, faça o ato de contrição, peça a Deus perdão e misericórdia e tenha esse grande desejo de receber a Eucaristia, participando das celebrações pelos meios de comunicação. Assim você vai santificar a Semana Santa em casa, que é o que é possível nesse momento, e se Deus quiser em breve, né, passando tudo isso, de voltar a se encontrar nas igrejas para as missas, celebrações e eventos religiosos. O senhor falou sobre essa questão da comunhão e falou no bloco anterior, mas nós temos, são duas faixas de horário já diferentes, uma das 7 e outra de 8, já são 8h30, e às vezes as pessoas não acompanharam no primeiro bloco, chegam depois. Houve uma determinação, uma recomendação da igreja em Campos, que no domingo vai haver distribuição de Eucaristias em algumas paróquias, né? Então, Dom Roberto e Dom Fernando autorizaram que as paróquias possam se organizar e abrir a igreja no domingo, que é o dia da Páscoa, e durante o dia as pessoas poderem ir em grupos pequenos para receber a comunhão, para não ficar o dia de Páscoa sem comungar. Aí foi publicada a determinação ontem, e cada paróquia vai se organizar com seus horários e tudo, e os fiéis vão ficar sabendo através dos seus meios de comunicação paroquiais, não é? Então veja através do seu padre, da sua paróquia, qual vai ser o horário em que você vai poder estar indo à igreja para receber a comunhão. Lembrando que mesmo indo à igreja, mantendo regras de distanciamento. Exatamente, vai entrar grupos pequenos, procurar ficar naquela distância mínima de 1,5 m, 2 metros um do outro, e aí a pessoa recebe a Eucaristia e já retorna diretamente para casa para evitar aglomeração. O senhor citou, quando a gente falava um pouquinho sobre política, é minha última pergunta, até para o Cláudio já chamar o intervalo depois e já agradecendo a presença do senhor. O senhor falou sobre, quando a gente falava um pouquinho sobre o viés político dentro da igreja, né, que pode acontecer ou não, o senhor coloca não a igreja, mas sim sacerdotes ou pessoas vinculadas à igreja, que
a autoridade civil não teria competência dentro da autoridade religiosa. Sim. A Igreja Católica, como eu coloquei lá no começo da nossa conversa, a Igreja Católica aqui em Campos, a Diocese de Campos, tanto com o bispo Dom Roberto como com o Dom Rifan, já haviam entendido de fechar as celebrações, realizar as celebrações sem os fiéis. Isso não foi entendimento de todas as outras religiões. Mas como que o senhor vê o fato de o Estado, o Ministério Público recomendar e depois sair decreto quanto a isso, pedir para fechar as igrejas de maneira geral, os templos religiosos de maneira geral? É interferência ou é por nós vivermos um estado de exceção devido a essa pandemia e aí se justifica o fato de o Estado agir dessa forma? Nesse caso não é interferência não, porque estamos agindo em conjunto, porque o Estado tem que prezar pela saúde pública e a aglomeração no momento é um perigo, é um risco social. Então, por isso que é bom você pontuar, não é? A igreja se adiantou ao Estado. Antes que o Estado mandasse, a igreja tinha fechado, começando pelo Papa lá em Roma. Por quê? Porque é o bem-estar. A igreja ela procura o bem do homem por inteiro, não só na dimensão espiritual, mas também na dimensão temporal. Então, o Estado, nesse ponto, ele pode pedir para fechar, não que ele está interferindo na parte religiosa como tal, mas porque ele está vendo um problema de saúde pública e está evitando a aglomeração, que é uma coisa que acontece normalmente em qualquer culto religioso. Então não é interferência, não. É algo realmente normal e por isso não é essa harmonia que tem que haver nesse campo, nos dois poderes, o poder temporal e o poder espiritual. Perfeito. Cláudio, com você. Perfeito. O Arnaldo, obrigado. E o padre Cláudio Omar também, quero encerrar, agradecer ao senhor, a hora avançou um pouco aí, peço perdão, mas só uma última pergunta com relação ao dízimo. Como que os fiéis podem dizimar nesse período agora? Como que a igreja também, né, naturalmente está se virando porque afetou todos os setores. Sei lá, eu acho que alguns setores, eu não sei dimensionar, podem estar até faturando nesse momento, que eu costumo dizer sempre que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Sempre vai ser assim. Mas, sem detalhar setores, eu gostaria de saber da igreja, como que a igreja está, né, se virando neste momento. Então, Cláudio, a igreja, ela depende do dízimo dos fiéis, das colaborações, porque na realidade a igreja não é o padre, né? A igreja é todo mundo junto, todos nós somos a igreja unidos, né? E a comunidade paroquial é a nossa família, onde nós participamos, vamos à missa, nos encontramos, né? Então, nesse período que nós temos feito, os diversos padres, é divulgar pelas redes sociais as contas bancárias das paróquias para aqueles fiéis que têm oportunidade, porque alguns a gente sabe que estão passando dificuldades também. Até nesse ponto a igreja tenta partilhar com eles o que outros estão também colaborando, mas aquele que está em possibilidade que faça um depósito bancário, não é, na conta da paróquia do valor do dízimo e da sua oferta para poder a igreja continuar funcionando. Então, graças a Deus, no caso da minha paróquia mesmo, eu já divulguei a conta. Aliás, o próximo domingo, geralmente, é o dia do dízimo, que é o segundo domingo do mês, e alguns paroquianos já começaram a transferir para a conta da bancária o valor do seu dízimo. E aqueles que não têm possibilidade, a gente sabe muito bem que não é fácil, nesse período é difícil para muita gente. E aqueles que estão passando de necessidade, a igreja pega daquilo que quem está podendo ajudar para dividir para quem não pode. Então, perfeito. A igreja é uma família, não é assim que perfeito. Funciona. Perfeito. Se quiser divulgar a conta, fica à vontade. Se eu tiver de memória. Mas aí a gente... o que acontece? Aí o paroquiano já conhece as redes sociais, já vai direto para as redes sociais da paróquia mesmo, porque cada paróquia está divulgando a sua. Entendi. Aí cada fiel ligado à sua paróquia vai participar na sua paróquia, né? Naquele sistema. Tá ótimo, padre. Exatamente. Muito obrigado, eu agradeço imensamente aí o carinho do senhor para com a nossa equipe, né? Muito especial com a gente aqui, todos os dias estamos juntos na Ave Maria, que acontece aqui às 18 horas, e se quiser e puder deixar uma mensagem final aí, a gente agradece mais ainda. Bem, então, Arnaldo, Cláudio, você que nos escuta e que nos assiste, não é? Que nosso Senhor nos abençoe muito. Essa é uma Semana Santa atípica, diferente, mas não deixa de ser a celebração do mistério da nossa salvação. Cristo morreu, ressuscitou para que nós, mortos ao pecado, comecemos a escolher uma vida nova. Então, o meu desejo para você, que você viva uma Páscoa realmente voltado para Deus, que você tire dessa epidemia a lição de que a vida é frágil, passageira,
e uma só coisa basta, é a graça de Deus, a salvação da nossa alma, que essa Páscoa nos faça sair dessa epidemia fortalecidos para começar uma vida diferente, onde Deus volte a ter o primeiro lugar e a gente realmente viva uma vida de mais amor a Deus e mais fraternidade e amor entre os irmãos. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Amém. Um bom dia para todos. Muito obrigado, Padre Cláudio Omar Silva Souza, pároco da Igreja Principal da Administração Apostólica São João Maria Vianney. Transmita o nosso abraço aí a toda a equipe, ao Dom Fernando Rifan também, essa figura extraordinária que a gente ama muito, né? Tá ótimo, então. Por favor, vou passar assim, pode deixar. Obrigado. E às 18 horas estamos juntos aí, se Deus quiser. Se Deus permitir, ao vivo. São 8 horas e 40 minutos, este é o Folha no Ar, primeira edição. O Arnaldo Neto retorna já, eu também, com o fechamento deste programa, aqui pela Folha FM 98,3 e também pela live aí no Face e YouTube, na nossa página oficial. São 8h40. Começou a Páscoa compartilhada Super Bom.